está aqui com o vento, não tem aqui, né? Aleluia. E a palavra de Deus é hoje, né, encontrada, a gente lê agora, é em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 ao versículo 5. Não, vou parar no versículo 6. Então eu vou ler 6 versículos no caso, né? Diz assim a palavra do Senhor: por esse tempo o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. Ainda bem que não morreu, né? E o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: o Senhor Deus diz que ponha as tuas coisas em ordem, porque você não vai sarar, se apronte-se para morrer. Então o rei Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade, com todo o coração. Sempre fiz aquilo que queria que eu fizesse. Chorou amarguradamente. Isaías saiu do quarto e o rei estava antes de que ele tivesse de passar pelo pátio central do palácio. O Senhor Deus disse: volte e diga o seguinte: o rei Ezequias, meu governador do meu povo, eu, Senhor Deus, e os seus antepassados Davi, escutei a sua oração e a sua lágrima. Eu vou curá-lo daqui a 3 dias, e você irá até o templo. Vou deixar que você vive mais 15 anos. Diz a palavra de Deus. Meus amados, é um texto maravilhoso, é uma palavra maravilhosa essa aqui. Toda vida, irmão, que eu leio esse texto me encoraja mais. E toda vida que o pregador da palavra, eu, seja lá que esteja pregando, quando você cita esse texto, você se encoraja muito da vontade de Deus na tua vida. O rei Ezequias era um rei muito amado, muito querido de Deus. Era um homem rico, mas era um homem também muito temente a Deus. E ele adoeceu de uma doença muito forte e passou muitos dias doente. De repente ele recebe uma visita de um homem chamado Isaías, um profeta da época, né, daquela região, e um profeta também muito respeitado pela população daquele lugar. Então receber a visita do profeta Isaías era uma visita maravilhosa, era uma visita e tanto. Mas a visita não foi muito legal, aparentemente, né? Quando o Isaías chegou. Isaías chegou e disse: meu rei, eu vim trazer um recado de Deus a você. E fosse em outros tempos, poderia ser um recado diferente. Eu vim dizer que você não vai escapar dessa doença que você está. Você vai morrer. Bote sua casa em dias, resolva os seus problemas que tiver a resolver, ajeite, né? Tudo que tem de resolver, porque dessa doença o Senhor Deus disse que você não vai viver, você vai morrer. Irmão, primeiro que o profeta Isaías era o homem de Deus, é um profeta que mais profetizou cerca da vida de Jesus Cristo. Foi quem primeiro profetizou, quem mais profetizou sobre a vida de Jesus. Então não estou falando de um certo profeta, de qualquer profeta. Estou falando de um homem de Deus, um servo de Deus, e que viveu sua vida sempre diante de Deus, com muito carinho. Aleluia. Quando o rei Ezequias recebe essa visita, ele não estava também recebendo uma visita de um prefeito, de uma cidade, do governo, de um estado, de um chefe de país, assim como ele era. Não, ele estava recebendo um profeta de Deus.
E quando ele recebeu aquela profecia, ele não se abateu. Ele não se abateu porque ele era um servo de Deus. Ele era temente a Deus, ele confiava muito em Deus. Nós não se devemos, irmão, se abater porque alguém profetizou uma coisa ao contrário daquilo que nós gostaria de acontecer. Eu ouvi uma profecia no culto anteriormente, que amanhã faz 8 dias, mais ou menos parecido com isso. Ele não se abateu com isso. E ele também não ficou apavorado, desesperado. Não discutiu, não falou que Deus era feio, nem que Deus era bonito, nem se o profeta também estava certo, se estava errado. Ele tinha confiança em Deus. Esperou o profeta sair do quarto, sem nenhum problema. Mas quando o profeta saiu do quarto, ele virou o rosto para a parede e fez a oração. Falou que sempre tinha andado na presença de Deus, sempre tinha feito tudo aquilo que Deus tinha te mandado. Isso aqui eu quero pegar para mim, e eu gostaria que você também pegue para você isso aqui. Tudo aquilo que Deus gostaria de que a gente fosse. E ele teve a coragem de falar isso. Eu tenho andado nos teus caminhos, Senhor, e tenho feito tudo aquilo que o Senhor gostaria que eu fizesse e que eu fosse. Aleluia. A Bíblia diz que o profeta, antes de cruzar o pátio, à frente do teu palácio, Deus disse: volte e fala para meu servo que daqui a 3 dias eu vou restaurar a vida dele, vou sarar ele, vou curar ele. E fale mais ainda para ele, que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele, para meu servo viver aqui na terra. Irmão, isso aqui não é eu que estou contando uma história porque eu gostaria de contar, e até porque que eu estou apenas narrando uma história. Não foi eu que escrevi isso aqui é um livro sagrado. Eu acredito nessa palavra, eu confio nessa palavra aqui. Aleluia. Confio nisso aqui. Às vezes se alguém chega, você vai passar por isso, a Bíblia diz que nós deveremos provar o profeta. O que foi que o rei fez? O rei foi direto a Deus, perguntar a ele: Senhor, isso aqui é verdade? Eu vou morrer? Ele não ficou confuso, assim, brigado. Ele foi conferir se realmente o profeta Isaías tinha ido levar o recado exatamente dele. Foi nessa conversa, na oração, que Deus se arrependeu e disse: não vou levar meu servo. Aleluia. Meu servo não vai morrer agora, ele vai viver mais tempo. Isso aqui, irmão, encoraja. Isso aqui nos dá força para a gente continuar lutando, pregando a palavra, ensinando a palavra. Porque nós temos que aproveitar isso aqui e passar para outras pessoas. Aleluia. Levar o recado de Deus a outras pessoas. O fim da vida do servo de Deus, de uma serva de Deus, não termina porque alguém disse que vai terminar. Só termina no dia certo que Deus quer que termine. Aleluia. Às vezes as pessoas dizem: você não vai vencer. Quentinho de nada. Não importa com isso. Ore por ele. Faça como Jesus fez. Quando alguém criticava, quando alguém dizia: isso aí não é o rei dos judeus, um rei que os homens matam, um rei que está pendurado agora na cruz. A cruz, todo mundo sabia que era mal. Toda pessoa que era pregada numa cruz, que morria, que era merecido uma morte de cruz, era um condenado, dizer, era maldito. Foi o que Jesus fez, disse: perdoe eles, porque eles não sabem o que faz. Quando a pessoa, irmão, age dessa maneira, é uma pessoa que não sabe o que está falando. Ele não sabe com quem está falando, ele não sabe com quem está lidando. Aleluia. Porque a hospitalidade de uma pessoa às vezes não está no rosto, nos seus lábios. Quando você fala, está dentro de você. O amor de Deus, ele começa dentro da gente.
Porque se ele começasse pelo lado de fora, logo cedo ele ia embora, por qualquer coisa desaparecia. É por isso que o amor de Deus é permanente, porque ele começa do lado de dentro. Quando ele começa do lado de dentro, ele raiza dentro de nós. É capaz, como você viu meu pai falar nessa noite, bem antes ele falava e pedia paciência para que nos dias finais da vida ele tivesse paciência, tivesse essa sabedoria e tivesse essa experiência. Aleluia. É por isso que está vencendo, é por isso que vence. É por isso que as pessoas assim sempre vencem na vida, sempre conseguem vencer a prova. E os que não estão assim não conseguem. Fulano é ruim, você é ruim também. Fulano me dá um tapa, eu vou dar outro tapa também. Mas na vida não é assim, né? Aleluia. Não se pode se igualar às pessoas assim. Nós temos que ser discípulos. Aleluia. Jesus tinha todas as condições de todas as pessoas que se dirigissem a Ele para fazer o mal, Ele eliminasse, tirasse da terra. E Ele não fez isso. Mesmo podendo fazer isso, todas as condições de fazer isso, Ele não fez. Agora o ser humano não, os seres humanos são diferentes. Seres humanos do mal. Uma brincadeirinha eles aí, ouvindo a palavra e resolveram se alegrar um pouco também. Aleluia, louvado seja Deus. Então o rei Ezequias estava praticamente morto, mas Deus deu mais 15 anos de vida para ele. Aleluia. Deus deu mais 15 anos de vida, e com certeza que ele aproveitou bastante esses dias de vida que Deus acrescentou na vida dele. Aleluia. Estamos em batalha, estamos numa guerra, e uma guerra ninguém sabe quando ela vai acabar, né? Estamos numa guerra espiritual, irmão. Precisamos mais se fortalecer, precisamos mais ouvir Deus falar com a gente, precisamos aprender disso aqui e fazer disso aqui o quê? Uma estrada, um caminho para que nos leve à vida eterna. Aleluia. Porque se nós for basear nas outras pessoas, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós estamos, irmão, perto de muita gente negativa, muita gente que fala coisas que nós não gostaríamos de ouvir. E se nós ficar assim, nós não vamos chegar. Se o profeta tivesse desesperado, naquela mesma hora que recebeu o recado, tivesse murmurado, tivesse brigado, não tivesse agido da maneira que ele agiu, ele não tinha mais vivido mais 15 anos. Deus não tinha acrescentado a vida dele. A oração do rei Ezequias foi ouvida porque era um homem temente a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, era essa palavra, né, que qualquer coisa tira a concentração dele. Então essas palavras que eu tinha hoje, né? Aleluia. Aliás, eu não, que Deus trouxe hoje para nós ouvir aqui na igreja. Amém? Ratinho. Você fica. Vamos colocar de pé, orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar. Mas tem um, tu não tem? Tem. Nosso Deus maravilhoso, Pai. Mais uma vez, Senhor, nós te damos graça, nós estar aqui nessa noite, nesse santo lugar, onde nós escolhemos, Deus, nessa noite para vir te ouvir a tua palavra, para vir falar da tua palavra. Que nessa noite o Senhor dê um sono maravilhoso para todos nós. Se possível for, meu Deus, como aquele sonho que eu tive essa noite, o sono REM, para que ele sinta a presença de Deus real na vida dele nessa noite, meu Pai. E que amanhã seja o teu agrado, a tua vontade, um dia maravilhoso para cada um de nós, cheio de muitas bênçãos e de muitas paz. Pai, abençoa essa cidade de Bom Jesus da Selva, abençoa, meu Deus, as autoridades dessa cidade, abençoa, meu Deus, as famílias das pessoas que moram aqui nessa cidade, Pai. Nesse momento nós oramos, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor, que a graça do nosso Deus, a unção e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja em cada um de nós, não só hoje, mas que seja para sempre. Todos digam amém. Está terminado o suspense trabalhando essa noite, em nome de Jesus. Amém. Que ratinho abençoado.